Fala galera, tudo bem? Tô começando esse vídeo aqui para poder conversar um pouco com vocês. Começa esse vídeo até um pouco entristecido com tudo que a gente tem visto dentro do cenário nacional. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais que 3 minutos aqui, mas eu peço para que você assista até o final para que você entenda aquilo que a gente quer falar aqui. Pode se sentir à vontade também se você quiser sair do vídeo e não assistir, porque eu sei que existem pessoas que não gostam desse teor, principalmente quando se trata de algum time ou de algum rival nosso, né? Mas enfim, esse aqui é um Off Vasco, um dos poucos que a gente faz, mas eu já venho falando sobre o cenário da questão das bets, né, lá, né, do plenário, onde o Romário, o senador Portinho, Cláudio Portinho também tem feito. Mas ontem saiu aí o julgamento do Bruno Henrique. E por que eu digo que eu comecei triste por isso? Não é por ser o Bruno Henrique, não é por ser o Flamengo, não é por ser nenhum outro jogador qualquer que seja de outro clube ou de um rival, porque se fosse um jogador do meu time eu estaria aqui da mesma forma falando. Eu penso que o futebol brasileiro tá decaindo cada vez mais no sentido moral. A gente está falindo no sentido moral o futebol brasileiro cada vez mais. E um futebol que era tão vistoso, mas vem há anos e anos, com escândalos na CBF, né? São aí mais de 10, 15 anos com escândalos com o presidente. Agora assumiu o Samir e espero que novos tempos venham, mas antes disso são muitas as situações que acontecem dentro da CBF. E isso é algo que a gente tem que repensar. O que é imoral, o que é ilegal e o que talvez seja crime para você que está assistindo. O crime, ele tem que ser pesado diante da consequência daquilo que o criminoso fez ou o suposto criminoso fez. E você, óbvio que tem que ter suas medidas, tem que ser pesado, mas eu não consigo entender sinceramente como que nós estamos caminhando para algo tão complicado dentro do futebol brasileiro. A gente está legalizando outras ilegalidades dentro do futebol. E digo isso porque ontem o Bruno Henrique recebeu 12 jogos e uma multa de R$60 mil. 12 jogos por um suposto envolvimento, né, ou uma suposta acusação de manipulação de resultado com cartão amarelo, aonde tiveram provas sobre isso. Ele vai ser julgado ainda na Justiça Comum, mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou 12 jogos. 12 jogos para um cara que talvez estivesse envolvido não é nada. 60 mil para um jogador que ganha, o valor que ele ganha também não é nada. E ontem o STJD teve a chance de ser exemplar e continuar o que eles fizeram com Iago Catatal, banido do futebol, com Baumerman, né? Também aí envolvido em esquemas de apostas lá atrás, como tantos outros jogadores aí que tiveram envolvimento, né? O Aleph Manga e tudo, que recebeu uma punição mais severa. E o meu questionamento é, por que o crime de envolvimento com aposta e manipulação de resultado é o mesmo? E o julgamento foi diferente para o Bruno Henrique, e o julgamento foi diferente do que foi com o Iago Catatal, com o Baumerman, com tantos outros. O Brasil, ele vive um momento de dificuldade política, é óbvio. E esse cenário está se refletindo dentro do futebol. Eu fico muito triste em dizer isso porque as pessoas cada vez mais escracham o futebol brasileiro moralmente. As pessoas de fora, quando dizem que o futebol brasileiro tem muita coisa errada e querem cada vez mais prejudicar a gente e impor isso a gente, eles conseguem fazer isso de maneira efetiva. Porque eles têm argumentos para isso. Uma punição dessa não devia ser menos do que a mesma coisa que eles deram, talvez, aí, pro Aleph Manga. Deveria ser igual. E aí o Bruno Henrique tem a chance de sair impune dentro daquilo que foi provado e comprovado, e aí é parte do judiciário entender isso.
para poder jogar talvez uma semifinal, uma final de Libertadores, caso o Flamengo passe ainda esse ano. Então isso é triste para o futebol brasileiro. Isso abre legalidade para que outros clubes, talvez com condições financeiras maiores, consigam fazer a mesma coisa, ou que tenham jogadores que se sintam no direito de fazer a mesma coisa. Se for um time pequeno, os jogadores vão sim ser punidos mais severamente. Mas se for um time grande, vai ser punido dessa forma. Porque vai criar argumentos diante desse julgamento do Bruno Henrique. E a gente sabe que assim funciona. O futebol brasileiro está indo para um lugar muito complicado, onde o ilegal e o imoral estão tomando os caminhos. Digo isso porque também, falando aqui do Flamengo, a patrocinadora do Campeonato Brasileiro patrocina o time do Flamengo. É ilegal? Não, porque não está no regulamento, mas é imoral. É imoral porque uma patrocinadora oficial que leva o nome do Campeonato Brasileiro não deveria apoiar clube nenhum também. Digo isso porque torcedores, dias antes, e jornalistas estavam questionando o John Textor sobre a transferência do Cuiabano para o North Forest, e depois a sua vinda logo em seguida, no outro dia, de volta para o Botafogo como um esquema de um 7-1, para poder ter transações. Eu vi jornalistas flamenguistas falando sobre isso. E esses mesmos jornalistas agora estão apoiando que realmente o Bruno Henrique estava correto com 12 jogos. Ainda bem que existem pessoas como o PVC que falam o que pensam, como outros tantos jornalistas como o Rica Perrone que falam o que pensam. E se calar diante disso é complicado. Talvez eu seja uma agulha no palheiro, mas a gente precisa falar sobre isso. O futebol brasileiro está indo por um caminho muito ruim, mas muito ruim. Um caminho de falência moral. E isso não é porque é o Flamengo. Poderia ser o Vasco, poderia ser o Botafogo, poderia ser o Atlético, poderia ser qualquer outro time. Eu acho que isso mancha cada vez mais e mostra descaradamente a preferência dentro do futebol brasileiro. Daqui a pouco, a gente não vai ter mais disputa nenhuma sobre isso. Deixando claro que o John Textor faz também, para mim não é legal. Mas você cobrar do John Textor uma transação, uma troca de jogador que ele vende e pega no outro dia do Norte Forte como um 7-1, e você aceitar a acusação do Bruno Henrique com 12 jogos, a mesma situação de um crime que envolve o futebol brasileiro, eu acho que a gente tem que repensar o que está acontecendo. Infelizmente, mais um tiro no futebol brasileiro para abrir legalidade para situações ilícitas. Ou seja, o crime compensa.